O homem foi criado para a glória de Deus. Por isso, ele nos fez retos. Mas uma vez que o homem andou por suas próprias veredas, que não eram os caminhos de Deus, o amado Pai teve que se afastar deles. Contudo, existia a promessa, Emanuel, Deus conosco. O grande Criador tanto amou as suas criaturas que condescenderia em habitar em templos humanos, isto é, um santuário terrestre. Faremos uma viagem pelos diferentes templos, pelos diferentes sistemas de adoração que Deus instituiu neste planeta e veremos quais foram as consequências para o povo de Deus quando eles passaram a amar mais a estrutura do que o idealizador da estrutura. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Deus sempre teve um local oficial onde ele se manifestava para receber a adoração que lhe é devida. Temos a igreja no Éden, composta somente de 2 membros, Adão e Eva. Depois nós temos uma nova fase da igreja, a igreja patriarcal pós-Éden e pré-dilúvio, que foi ali desde Adão até Noé. Depois do dilúvio temos uma nova fase da igreja, que é a igreja patriarcal pós-dilúvio. Depois nós temos a igreja no deserto, o período do templo móvel, a igreja judaica. Mais adiante temos o templo de Salomão, onde a adoração era num local fixo no templo. Depois da destruição desse templo de Salomão, temos o templo de Zorobabel, que foi até o ano 70. No entanto, a partir do ano 20 a.C., Herodes fez colossais adaptações e melhorias no templo. Depois, então, do ano 70, não haveria mais adoração em templos, mas é um fato que vale mencionar que, a partir do ano 34, o templo tombou, perdeu a validade com o fechamento da Porta da Graça para a nação judaica. Então, a partir do ano 34, não o ano 70, nós temos uma nova fase da igreja, a dispensação cristã. E a dispensação cristã seguirá até a volta de Jesus. E aí, então, nós entramos na última fase da igreja e a fase mais gloriosa, que será na nova terra, a igreja da nova terra, onde adoraremos ao nosso Senhor face a face, sem nenhuma barreira, sem nenhuma cortina que nos impede de vê-lo. Nós começaremos a fazer um repasso de como era a forma de adoração em todas estas etapas, para vermos como Deus se manifestava para aprovar estes locais. Em todas as fases da igreja, Deus, de alguma maneira, sancionava a veracidade da instituição, manifestando-se fisicamente. Na primeira igreja, a igreja no Éden, Gênesis 3:8 nos informa que na viração do dia, o Senhor se manifestava no jardim. O livro Educação, da profetisa Ellen White, diz que Adão e Eva foram instruídos pelo próprio Senhor. E ainda no deserto da tentação, na página 56, diz que o autor da vida era o professor de Adão e Eva. Então a primeira fase da igreja foi coroada com glória. Por que glória? Porque o próprio Senhor se revelava naquele local. E vale lembrar que na última fase da igreja, retornaremos a esta forma de adoração, uma adoração pessoal, face a face. Contudo, Isaías 59:2 diz que o pecado separa Deus do homem, e isto aconteceu no Éden. Por causa do pecado, Deus teve que se afastar do homem, e o homem então foi expulso para além dos portais do jardim, entrando assim na segunda fase da igreja, a igreja pós-Éden, pré-dilúvio, que foi desde Adão até Noé. Por causa do pecado, o homem perdeu o privilégio da comunicação direta. Agora isto viria a acontecer através do sistema sacrificial. Gênesis 3:21 relata o início desse sistema maravilhoso
que Deus pretendia utilizar para quebrantar o coração do homem. Neste período, uma informação importante é que o homem, o pai de família, é que era o líder espiritual do lar. Ele era o sacerdote, ele era o pastor, ele era o legislador espiritual da família. Repousava sobre ele a responsabilidade de erigir altares e sobre esses altares dedicar sacrifícios. Era sumamente grande a responsabilidade que repousava sobre os ombros dos pais de família. É claro que esta mesma responsabilidade deve existir até hoje. O pai, como líder da casa, deve sempre ter consciência de que ele é o representante espiritual no seu lar. Então, o sistema sacrificial perdurou até o final da história da igreja judaica, quando temos o início da igreja cristã, a dispensação cristã. O sistema sacrificial foi a forma oficial de culto que perdurou por todas essas etapas até a dispensação cristã. Só que ela passou por diferentes fases, ok? Avançamos agora então para a terceira fase, que é a igreja patriarcal pós-dilúvio, pré-judaica. Neste período ainda se construía altares. Nos é dito aqui em Gênesis 12, vamos ver um ou outro versículo, que Abraão construía altares. Olhem aí comigo, Gênesis capítulo 12, espero que você esteja com a sua Bíblia, porque esta daqui é a espada do crente, a espada do cristão. A palavra nos diz que o estudo da palavra e oração nos dará a vitória. Então me acompanhe aqui em Gênesis 12. Gênesis 12, verso 7 diz que Abraão, em Moré, edificou um altar. Também em Betel edificou outro altar. Gênesis 18. Gênesis 12, verso 8. E depois lá em Gênesis 13, verso 18, em Hebrom ele novamente edificou altares. É claro que talvez o altar mais difícil que Abraão edificou foi aquele de Gênesis 22, onde ele sacrificaria o seu próprio filho no Monte Moriá. Tão sagrado se tornou o Monte Moriá que anos mais tarde o Templo de Salomão neste local foi construído. Jacó, semelhantemente ao seu pai, Isaque, também levantava altares. Então a prática de levantar altares era muito comum na experiência da igreja patriarcal pré-dilúvio e pós-dilúvio. Mas como Satanás sempre coloca o seu dedo em tudo o que Deus estabelece, ele acabou mesclando o sistema sacrificial com o paganismo e acabou também corrompendo os líderes de família, de maneira que Deus já não era mais honrado com a qualidade de sacrifícios que eram oferecidos, porque os ofertantes e os líderes, no caso os pais, estavam em terrível apostasia, corrompidos. Então entramos na quarta fase da igreja. Gloriosa foi a quarta fase da igreja. Foi desde Moisés até o Templo de Salomão, desde o período de mais ou menos 1440 a.C. até o quarto ano do reinado de Salomão, 967 a.C. Nesse período, estamos no período do Templo Móvel, e esta magnífica obra demorou 2 anos para ser construída. Êxodo 25, verso 8 nos diz: "E me farão um santuário, e eu, o Senhor, habitarei no meio deles." Tão glorioso foi este momento que o próprio Deus se manifestou naquele templo, luxuoso para a época, humilde diante da glória de Deus. Manifestou-se ali para aprovar aquela instituição. Olhem comigo aí, Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. O verso 34 diz: "Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem da presença do Senhor, a sua glória, enchia o tabernáculo." Deus se manifestou em pessoa para sancionar a veracidade daquele local de culto. E durante 480 anos,
Deus recebeu adoração a partir daquele simples tabernáculo. Ele deveria servir como guia para o povo de Israel. Partindo do Sinai, parou em distintos lugares, até ser fixado em Siló, onde permaneceu por 300 anos. Deus, porém, não se deixa escarnecer. Quando demasiados foram os pecados dos homens, Deus permitiu que aquele local de culto fosse profanado por mãos e pés ímpios. A arca fosse roubada, fosse levada para longe, para os filisteus, voltando assim só anos mais tarde. E o Senhor colocou no coração de Davi o desejo de fazer um templo físico, um lugar que iria fazer mais justiça à glória do Senhor. E aí entramos na quinta fase da igreja, o Templo de Salomão, construído no Monte Moriá. Depois de vaguear juntamente com o povo por 480 anos, Deus desejou ter um local fixo onde pudesse receber adoração. Foi então que Davi fez todos os preparativos para que Salomão edificasse uma das maravilhas do mundo naquela época. E podemos dizer talvez até hoje, porque era demasiado belo o Templo de Salomão. Olhem comigo 1 Reis, capítulo 6, verso 1. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Nos diz o seguinte: sucedeu que no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão começou a edificar o templo. Este majestoso templo, fundado em 967 a.C., no quarto ano do reinado de Salomão, esteve em vigência até o ano 586 a.C., quando foi destruído pelos babilônicos. O Senhor prescreveu toda a arquitetura desse templo, com todos os detalhes que foram orientados a Davi, os quais foram passados para Salomão, e Salomão, então, colocou em prática. O verso 7 do capítulo 6 de 1 Reis diz que ainda na construção do templo, que viria a ser um recinto sagrado, não deveria ter som nem de martelo, ou seja, todo ele foi feito com encaixes, pois o Senhor orientou que nem mesmo o som de martelo ecoasse naquele lugar, mostrando assim que o local onde Deus habita deve ter ordem e reverência. E vale lembrar que isso não mudou até hoje. A igreja, que hoje é o templo sagrado onde Deus se manifesta para receber adoração, não deve ser um local de conversas triviais, não deve ser um local onde ficamos com o celular, o WhatsApp ou qualquer outra coisa que seja. Bom, na verdade eu acredito que o celular deve ser utilizado para ligar, não para usar como uma Bíblia. Precisamos ter contato com as Escrituras, pois quando não tivermos energia, podemos acessar, o celular não. Então, o recinto sagrado onde Deus se manifesta deve ser um local sagrado. Reverência total é o que Deus espera. Voltando ao Templo de Salomão, o silêncio era absoluto mesmo no trabalho. E Deus capacitou muitos homens para servirem de artífices para levarem a obra a cabo. E uma vez que a obra estava concluída, olhem aí o capítulo 8 comigo, de 1 Reis, o verso 10. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Semelhantemente ao jardim do Éden, Deus se manifestava para falar com o santo par. Depois, quando o templo móvel foi construído, Deus se manifestava naquele local para comunicar-se com os sacerdotes, demonstrando assim a aprovação daquela casa de culto, que viria a ser rejeitada mais tarde, sendo substituída pelo templo físico. No templo físico, o templo de Salomão, Deus também se manifestou, para assim sancionar a veracidade da aceitação do culto que ali era oferecido. Se nós formos aqui a 2 Crônicas, capítulo 7,
Olhem comigo aqui, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas é só uma compilação de 1º e 2º Reis, mas são detalhes maravilhosos que são aqui agregados por Esdras. Olhem só o capítulo 7 de 2 Crônicas, no verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu aquela casa. Verso 3. E todos os filhos de Salomão viram descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre aquela casa. Esses versos deixam claro que Deus aprovava aquele local de adoração. Deixa claro que aquele local de adoração era sim a habitação do Altíssimo. Olhem só ainda no capítulo 7, o versículo 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Lindas palavras, não? Olhem o verso 15. Agora, Salomão, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração por todos os dias, perpetuamente. O templo seria a menina dos olhos de Deus. Que linda declaração de amor de Deus para com aquele templo. Existe alguma dúvida de que Deus de fato habitava naquele templo? Existe alguma dúvida de que de fato Deus era o arquiteto máximo daquela casa de oração, daquela estrutura? Existe alguma dúvida de que realmente Deus amava aquela estrutura? É claro que não. Deus se manifestava naquele lugar para receber a adoração dos seus filhos. Ele atestou com sua própria presença todos os dias a santidade daquele local. Mas, infelizmente, Deus não pode habitar aonde existe o pecado. Ele não poupou o santo par no jardim do Éden, foram expulsos. Ele não poupou a liderança de pais corruptos, foram substituídos por sacerdotes santos. Ele também não poupou a sua casa de oração que tanto amava. No ano 586, ela foi destruída por Babilônia. Os judeus foram levados para Babilônia para serem escravos. E desde o ano 586 até o ano 536, quando foi emitido o primeiro decreto, onde eles receberam permissão para retornarem a Jerusalém, para reedificarem o templo, Deus não se manifestara em templo algum. Deus não se deixa escarnecer pelo pecado. Não é porque Ele aprova um local, é que Ele vai tolerar toda a manifestação de pecado neste local e ainda assim não rejeitar. E é aí que nós entramos então na 6ª fase da igreja, o templo de Zorobabel. Como resultado da apostasia de Israel, eles foram conduzidos à Babilônia como escravos. Permaneceram ali então 70 anos. E segundo a profecia do profeta Jeremias, capítulo 25, no final dos 70 anos, eles seriam visitados e novamente conduzidos a Jerusalém. O que aconteceu com a permissão de Ciro, quando ele emitiu o primeiro decreto no ano 536 a.C. Chegando a Jerusalém, que estava sob ruínas, no ano 534, segundo Esdras capítulo 3, eles começaram a reconstrução do templo. E segundo o capítulo 5 do mesmo Esdras, eles tinham o apoio do profeta Ageu e Zacarias, além da liderança maravilhosa de Zorobabel. A construção perdurou até o ano 516. Esta segunda casa
não alcançou a glória estrutural da primeira casa, do Templo de Salomão. Mas o Senhor nos informa no grande conflito que esta segunda casa teria maior glória do que a casa de Salomão, porque o próprio desejado de todas as nações caminharia naquele templo. Referindo-se a Jesus, boa parte do ministério de Jesus, ele era um frequentador do templo, onde trazia as suas cortantes admoestações. Esse templo também, embora não tinha a Arca da Aliança, foi coroado de honra e glória com a pessoa de Jesus Cristo. E também com o endosso de profetas e governadores, como o próprio Neemias, Zorobabel também, que foi um governador, e demais profetas. Contudo, quando a apostasia se demonstrou, no ano 70, esse maravilhoso templo, que a partir do ano 20 a.C. foi reestruturado por Herodes, foi totalmente devastado pelos exércitos romanos sob a direção de Tito. Mas vale mencionar que, a partir do ano 34, esse templo já não tinha mais validade espiritual, porque Daniel 9:24 relata a profecia das 70 semanas, que se cumpriu no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, fechando assim então a porta da graça para os judeus. E aí avançamos então para uma nova fase da igreja, a dispensação cristã. Deus não seria mais adorado em gigantescos templos ou em um único local físico onde as pessoas deveriam recorrer, mas ele seria adorado por diferentes pessoas em diferentes lugares e em diferentes estruturas, casas, igrejas, montanhas e por aí vai. Paulo diz, e num sábado fomos à beira de um rio, a um local de oração. Paulo diz, e nos reunimos na casa de Tirano. Paulo também diz, nos congregamos numa sinagoga. Então, diferentes locais seriam agora utilizados por Deus para ele receber a devida adoração. Nesta fase da igreja, a dispensação cristã, também houve uma manifestação visível da glória de Deus, especialmente no Pentecostes, quando os homens falaram diferentes idiomas sob a influência da chuva temporã. No entanto, não há local sagrado suficiente que não possa ser contaminado pelo pecado. A igreja cristã, a igreja apostólica, com o decorrer dos séculos, acabou entrando em apostasia. E lá no ano 538, temos a apostasia plena desta igreja, quando ela se torna a igreja de Tiatira, tornando-se assim o catolicismo. A igreja apostata-se totalmente e Deus separa então um grupo de pessoas seletos que buscavam a santidade para serem os seus representantes. Damos o nome de reformadores, que lideraram a reforma protestante. Porém, temos a sexta fase da igreja, das 7 do Apocalipse, a igreja de Sardes, onde nos apresenta a apostasia também da igreja protestante. E aí, da igreja protestante, sai a igreja de Filadélfia, ou seja, o movimento milerita, que também foi coroado com grande êxito e manifestações sobrenaturais. Por exemplo, o dom profético manifesto em Ellen White, a qual fez curas, a milagrosa visão de Irã Edson naquela noite de 22 de outubro, quando lhe foi apresentado Jesus saindo do santo para o Santíssimo, esclarecendo assim então a dúvida que redundou do grande desapontamento de 1844. Então, mesmo o movimento adventista foi sancionado com manifestações sobrenaturais do nosso Senhor. Resumindo, então, o que foi dito até agora, a igreja no Éden, adoração direta. Segunda fase, a igreja patriarcal pré-dilúvio, pós-Éden, adoração através do sistema sacrificial. Terceira fase, pós-dilúvio, pré-igreja judaica, continuamos com o sistema sacrificial. Quarta fase, a igreja judaica, o templo móvel. Continuamos agora com o sistema sacrificial, contudo, mais organizado. Quinta fase, o templo de Salomão. Continuamos ainda com o sistema sacrificial, mais organizado todavia.
Sexta fase, o templo de Zorobabel, continuou com o sistema sacrificial. Sétima fase, a igreja cristã, a dispensação cristã. Deus então seria adorado não de um único lugar, mas de diferentes lugares, por diferentes pessoas, contando que todos estes adorassem a Deus em espírito e em verdade. Agora vamos então para a última fase da igreja, e é a que eu considero mais gloriosa, que é a igreja na nova terra, que será o reestabelecimento de um melhor Éden, onde nós teremos o privilégio de adorar a Deus face a face. Jesus disse em Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão o rosto de Deus. E Apocalipse, no capítulo 21, olhem comigo aí, Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, todos estão lá? Versículo 3. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles, com os homens, Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Olhem o capítulo 22 ainda, o versículo 4. E verão o seu rosto, o rosto de Deus, e nas suas testas estará o seu nome. Então, nesta última fase da igreja, será maravilhoso. Deus, que sempre viveu em luz inacessível, sairá da inacessibilidade para se tornar acessível. Ele poderá ser visto a olho nu por aqueles que herdarão as mansões celestiais. Olhem comigo aqui João capítulo 14. João 14. Verso 8 diz assim: e disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Filipe desejava ver o Deus Pai. E Jesus disse que quem via a ele, via o Pai. Contudo, ele não deixou Filipe sem esperança quanto ao ver a face do Pai. No capítulo 16 de João, no verso 25, ele diz: Jesus disse isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, não sei quantos sabem, mas na nova terra, Deus sairá da luz inacessível e passará a habitar juntamente com suas criaturas. Veja agora o que diz a irmã White no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 264. Mostra-nos o Pai, disse Filipe, o que nos basta. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, compreenderam eles as verdades proclamadas por Cristo em parábolas. Os ensinos que lhes haviam sido ministrados foram esclarecidos. Os discípulos não haviam, porém, recebido o cumprimento total da promessa de Cristo. Receberam todo o conhecimento de Deus que podiam suportar, mas o cumprimento integral da promessa que Cristo fez, que mostraria claramente o Pai, estava por vir. Se durante a vida toda fossem fiéis a Deus, página 266 agora, no final verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu, se não a de ver a face de Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador, salvo pela graça de Cristo, do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai?
Que maravilhosa esperança nos é dado de que aqueles que forem fiéis poderão ver Deus face a face, poderão conversar com Ele como a dois amigos. O Senhor sairá do estado de inacessibilidade para habitar com suas criaturas. Lá no Éden, quando Deus se manifestava no jardim, na verdade não era o Deus Pai, era Jesus. Mas na nova terra, Deus sim se manifestará em pessoa. Mas para desfrutarmos desse privilégio, temos que entender o seguinte: segundo o próprio Jesus, somente os puros de coração terão esse privilégio. Por isso que nesse momento nós precisamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que não nos impulsiona à pureza, pois somente os puros verão a face de Deus. Em nosso próximo encontro, vamos ver que estes centros de adoração enfrentaram muitas crises e muitos deles vieram mesmo a ser rejeitados por Deus. Agora uma pergunta deve ser feita: por que Deus rejeitaria aquilo que Ele mesmo instituiu e aprovou? Bom, esta é uma pergunta que responderemos no nosso próximo estudo. E eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para agradecer pelo privilégio que vocês nos têm brindado de permitir que entremos nos seus lares e apresentemos estas mensagens. Não deixem de curtir a nossa página do Facebook e, se possível for, divulgar. Também acessar os nossos vídeos no canal do YouTube, compartilhar também, se possível. E também gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo e irmão Rafael Aguiar. Ele é a parte oculta do ministério, mas sem ele nada acontece. Ele já é veterano na área de edição de vídeos e áudios, e já é veterano também como obreiro na causa do Senhor, já está passando aí de 10 anos, né, Rafael? E eu posso dizer que Deus tem abençoado muito a vida dele e ele tem sido bem-sucedido. E praticamente todo o trabalho que é realizado, ele faz sozinho. Assim como os artífices do templo receberam habilidades especiais, tenho visto Deus também conceder ao nosso querido irmão Rafael habilidades para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Nos vemos então no nosso próximo encontro.